Olá! A gente vai voltar a abordar aqui no canal hoje metodologias ativas. A metodologia ativa que eu gostaria de mostrar aqui hoje para vocês é chamada de reflete, discute, compartilha. Ela pode ser aplicada de várias formas, eu vou dar alguns exemplos, mas ela parte de um princípio muito simples. Primeiro, você deixa que o aluno pense sobre o assunto, que o aluno reflita um pouco sobre um determinado assunto, ou sobre um determinado problema, ou sobre um determinado exercício. Depois, ele vai discutir em pares, ou discutir com um colega, discutir os caminhos que ele ia tomar, as decisões, por onde ele iria resolver aquele problema. Então, aqueles dois colegas vão conversar a respeito e depois ele vai compartilhar aquilo com a sala. Essa é a maneira mais simples, Então, o aluno pensa individualmente, depois conversa com um colega e depois expõe aquilo para a classe. Mas isso pode ser aplicado com várias outras etapas. Você pode começar a discussão em pares, depois juntar dois pares e fazer um quarteto, depois juntar dois quartetos e fazer um grupo de 8, e depois esse grupo de 8 que vai fazer a apresentação para a turma. Mas ele sempre tem esse sentido. Começa de um grupo pequeno, vai agregando pessoas àquele grupo e vai ampliando a discussão até que o grupo se sinta firme para apresentar aquilo para a turma inteira. Eu vou dar alguns exemplos. Eu participei de um congresso onde o palestrante falou muito pouco, por sinal, ele queria discutir exatamente sobre metodologias ativas. Então, ele convidou o público a ficar com o colega do lado, ou seja, em pares, discutindo que experiências positivas cada um já tinha tido com metodologias ativas. Depois ele juntou dois pares e pediu para aquele quarteto narrasse e começasse a produzir um material. Quais são as experiências positivas com metodologias ativas que você teve? E depois, juntando dois quartetos, formando um grupo de 8, ele pediu para o pessoal compartilhar aquelas ideias e dar um passo a mais. Quais seriam as experiências negativas que poderiam aparecer do uso de metodologias ativas em sala de aula? Isso só para dar um exemplo, E depois, no final, aquele grupo de 8, vários grupos daqueles de 8 foram fazer uma apresentação das discussões. Isso é um exemplo, Eu poderia fazer, por exemplo, propor um exercício de matemática, um problema de física, um problema de química, para que o aluno primeiro tentasse resolver individualmente, depois tentassem resolver em grupos de 2 e depois juntar um grupo de 4, e esse grupo de 4 terminar a solução, construir a solução, elaborar uma apresentação e fazer a apresentação de um exercício para a turma. Então, é uma técnica bastante simples, bastante fácil de ser aplicada, que cabe em turmas grandes. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei no congresso tinha tipo 100 pessoas, 150 pessoas, Ele foi juntando até formar grupos de 8, que é um grupo relativamente grande, mas aí vários grupos apresentaram e foi uma coisa muito dinâmica. Essa metodologia, ela parte de um grupo pequeno e vai aumentando até chegar num grupo grande, e esse grupo grande vai expor para a turma. O que é vantagem nessa metodologia? Ela permite, primeiro, que todo mundo tenha um tempo de pensar e todo mundo possa argumentar. Então, quando você faz a discussão entre dois alunos, dificilmente aquele aluno mais tímido fica quieto, ele acaba falando, ele acaba opinando, ele acaba participando da solução. Se você parte direto para um grupo grande, aquele aluno mais retraído, ele vai ficar quieto, ele não vai participar, ele não vai atuar. Ao passo que se você começa de um grupo individualmente ou de um grupo pequeno, de um par de pessoas, aquele mais retraído acaba falando e acaba colaborando. Essa é uma técnica muito interessante e que, de novo, dá para usar com turmas grandes e dá para usar também na experiência online, desde que você deixe um tempo para o aluno pensar individualmente, separe a turma
vários softwares, vários aplicativos de aula presencial permitem isso, né? Que você separe e vá criando grupos pequenos e grupos maiores e no final fazer uma apresentação coletiva. É uma técnica muito legal, muito interessante e que é fácil de ser aplicada e pode ser aplicada em vários ambientes, com vários tamanhos de turmas, em qualquer assunto, basicamente. Ok? É isso aí. Se você gostou, dá o like aqui, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Até a próxima. O conteúdo desse vídeo foi apresentado de forma genérica e simplificada. Indicações bibliográficas podem ser encontradas na descrição do vídeo.